Agora eu vou pedir a ajuda da mãozinha aqui do Amazônia S.A., a mãozinha, para tomar a água perfeita. Essa água aqui, ela é diferente, sabe por quê? Porque ela ajuda a combater a acidez do organismo, olha só, contribui para a melhora do metabolismo celular, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, olha isso, facilita a regeneração de células danificadas e contribui para o aumento da energia física. Acha que acabou? Não. Olha só, ainda ajuda a eliminar substâncias tóxicas do organismo e melhora a aparência da pele devido ao alto poder de hidratação. Sabe o que é isso? Isso é Aqualive, isso mesmo. Hoje, a Aqualive oferece todo este programa, é um parceiro do Amazônia S.A., também da revista Amazônia S.A., e a gente vai estar sempre mostrando para vocês este que é o Aqualive Prime, um processador, ionizador, purificador e mineralizador da sua água da torneira, isso mesmo. Agora você pode tomar essa água puríssima, maravilhosa, é o que eu vou fazer agora e te convido para conhecer mais da Aqualive. Os telefones aparecem no seu vídeo, peça uma visita, conheça a Aqualive, um grande negócio também para você fazer, para a sua família realizar. O nosso corpo é composto de 70% de água, você sabia disso? Por isso, importa muito mais o que você bebe do que você come. Então, o que você está bebendo? Sempre muito refrigerante? Sempre muito suco ácido? Olha, aproveite para estar sempre se hidratando com uma água 6 vezes mais hidratante do que qualquer outra água. Aqualive para você hoje no Amazônia S.A. Na semana passada, o programa Amazônia S.A. conversou com Carlos Albuquerque e tivemos um grande sucesso na matéria porque as pessoas estão tirando as suas dúvidas a respeito do líquido precioso que influencia a vida de todos, que na verdade é vital para a existência na Terra humana, para a existência da natureza, enfim, a água. E mais uma vez, devido ao grande sucesso desse bate-papo, a Amazônia S.A. traz de novo neste programa o Carlos Albuquerque, hidroterapeuta, empreendedor e diretor comercial da Aqualive Plus do Brasil, para nós falarmos mais uma vez sobre esse tema tão importante para a vida das pessoas. A gente está falando de saúde, por isso bem-vindo mais uma vez, Carlos. Obrigado, Mirla, aos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento através da TV, através da internet. O meu carinho, o meu abraço a todos vocês. E realmente, Mirla, sucesso absoluto, né? E até eu fiquei impactado também com os resultados causados aqui na região norte. Claro que nós já esperávamos isso, porque a falta de conhecimento com relação à questão da água é grande no Brasil inteiro. E na região norte, onde nós temos hoje considerada a pior água do Brasil, né, com certeza com as suas características maléficas e as fontes de contaminações, etc., foi assim um impacto muito grande na vida das pessoas, porque a informação, quando chega, realmente ela transforma. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, quando a verdade chega, ela te liberta. E é isso que está acontecendo na vida das pessoas através da água. Eu faço agora o meu depoimento pessoal. Faço parte dessa empresa que realmente veio para abençoar a vida das pessoas. Agora, para a sua primeira pergunta. O cloro, ele produz uma substância altamente cancerígena. Que substância é essa? E ela atinge crianças, jovens e adultos ou apenas um gênero, um tipo de pessoa? 70% do nosso corpo, Mila, é composto por água, é o nutriente mais abundante, né? E as pessoas dão pouca bola para isso. As pessoas pensam que apenas a água deve ser pura e pronto. Mas então nós temos as fontes aonde nós brasileiros vamos captar água para tomar. Não é isso? Para nos nutrir através desse nutriente. Muito bem. Aí nós temos os poços, que aí nós vemos a questão da contaminação, os agrotóxicos, os pesticidas, os herbicidas, enfim, as lavouras estão sendo pulverizadas com esses produtos, com essas substâncias químicas, aí vem a chuva, gera enxurrada, isso vai para os rios, vai para a camada subterrânea, enfim, atinge o lençol freático. Aí a pessoa cava um poço, uma cacimba, um poço artesiano ou semi-artesiano e começa a ingerir daquela água contaminada por essas substâncias. Isso é um grande perigo. Depois nós temos a questão de uma outra fonte que o brasileiro se vale dessa água, que é a água pré-tratada, que aí é onde entra a questão do cloro, que é onde você me perguntou e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então a água pré-tratada, qual é a água pré-tratada? É aquela água que a companhia de abastecimento, ela extrai de um rio, de um igarapé ou através de um poço e passa pela estação de tratamento.
E ali são colocados mais de 20 tipos de substâncias químicas na água, para que essa água torne uma água pré-tratada, que nós chamamos, né? E uma dessas substâncias que é adicionada na água é o cloro. O cloro, na realidade, ele não é uma proteína, ele não é uma vitamina, ele não é uma substância que faz parte do nutriente do corpo humano. O cloro é um pesticida. Ele está ali na água para matar germes, matar bactéria. Tem sua função importante. Tem a sua função importante. Tanto que uma água pré-tratada, ou seja, se a companhia da tua cidade não te entrega uma água com cloro, ou seja, essa água está desprotegida. Então é essencial que a água pré-tratada ou até a água de poço contenha o cloro, porque ele vai fazer a sua função. Perfeito. Só que o cloro ele não pode ser ingerido, porque, como eu falei para você, ele é um pesticida. E você acredita que tem brasileiro, por exemplo, que ele pega um copo, vai na torneira, enche ali o copo com aquela água com cloro ou com outras substâncias, como sulfato de alumínio e etc., e ingere aquela água diretamente. Ele está bebendo veneno mesmo. Né? E você sabe hoje que o rato, a barata, a lagartixa toma água onde? Lá na sua caixa d'água. Então, se ela não estiver lacrada, tampada e feita a manutenção, você está correndo um risco seríssimo. Então, o que acontece? O cloro ele está ali para proteger. Então, se uma barata, se uma aranha, se um rato cai na caixa d'água, a função do cloro é grudar naquela substância orgânica ali e diluir, triturar, né? Para que não faça mal ali à saúde do ser humano. E aí, só que nessa reação química, ou seja, o cloro com uma substância orgânica em contato com essa substância, ele vai dar origem a uma outra substância altamente maléfica, que nós chamamos de trialometano. A Organização Mundial da Saúde, ela resolveu fazer uma pesquisa para saber o que estava causando tanto câncer na humanidade. E eles chegaram à conclusão que 33% dos casos de câncer no mundo tem origem no trialometano. Só para você ter uma ideia, uma pessoa se durante 25 anos da sua vida, se ela consumir pelo menos 2 litros de água por dia com trialometano, ela tem 70% de chance de ter um câncer lá de rins, de bexiga, enfim, né? Aí a pessoa pode dizer, poxa, mas então, ainda bem que eu não consumo água diretamente da torneira, eu bebo água engarrafada, e a água engarrafada, realmente, ela não tem o cloro. Se não tem o cloro, não vai gerar o trialometano. A pessoa não toma água, ela só bebe água engarrafada, que não tem um trialometano. Mas a minha pergunta para o telespectador, que está nos assistindo nesse momento, você bebe água engarrafada, mas qual é a água que você está colocando no teu arroz? Qual é a água que você está fazendo no teu feijão? Qual é a água que você está descongelando o teu frango? Tem pessoa, Mirla, que ela sai de manhã para trabalhar, ela tira o frango do congelador, abre a torneira, enche uma bacia com água, com cloro e mergulha o frango e deixa a manhã inteira lá descongelando. Isso está gerando trialometano na água. Então essa é a questão do cloro, é um perigo realmente na água pré-tratada. Olha, o tema é realmente muito importante. Quem está assistindo, preste muita atenção. Porque eu vou perguntar agora uma coisa que foi falada na palestra, que foi um grande sucesso, que o Carlos Albuquerque ofereceu junto com a Aqualive Plus do Brasil, ali no Sebrae Acre. As pessoas saíram muito felizes, adquirindo seu produto e fazendo parte desse grande negócio. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, as pessoas estão vendo aí as imagens, foi exatamente quando você falou dos lençóis freáticos e dos cemitérios centrais nas cidades. O que isso, Carlos, oferece de prejuízo, né, à saúde das pessoas em relação à água? Um dos maiores problemas, uma das maiores fontes de contaminação do lençol freático dentro de uma cidade, ou seja, lençol freático urbano, são os cemitérios. Realmente é um caso sério. Só para você ter uma ideia, um adulto de 90 quilos, ele produz cerca de 48 litros de necrochorume, ou seja, o defunto, quando ele é sepultado, ele vai entrar em estado de decomposição. Então veja bem, aquelas doenças, aquelas bactérias, os fungos, os vírus, eles vão juntamente com o líquido cataverino que a gente chama, então ele penetra o solo e vai atingir o lençol freático. Só para você ter uma noção, uma pessoa, se ela vier a morrer de hepatite, né, que é um vírus terrível, e no momento que ela é sepultada, esse vírus não morre. Ele se cristaliza, então ele penetra no solo, vai atingir o lençol freático, e ele viaja quilômetros e quilômetros e anos até. E se uma pessoa que bebe uma água de poço, né, uma água que não tratada corretamente, e ele ingerir daquela água, esse vírus que ela ingeriu pode voltar, sair do estado de latência e voltar à vida. E a pessoa que ingeriu aquela água pode morrer
de uma doença que matou um cidadão há 50 anos atrás e quilômetros de distância. É esse alerta que eu quero deixar. Então você que bebe água de poço, você que bebe água de cacimba, eu vou dizer uma coisa para você, você não deve ingerir diretamente essa água. Ela tem que passar por um tratamento, mas um tratamento realmente de qualidade. Tá certo? Não basta apenas colocar num filtro ali, num pote, não. Tem que ter uma estação de tratamento na sua própria casa para que você possa ingerir dessa água. Perfeito. Mas aí quando a gente fala em ingestão de água, a maioria da população toma água engarrafada, a água mineral. E agora eu queria que o senhor explicasse para a gente, principalmente o aspecto da saúde na ingestão dessa água, que é o que está chamando a atenção de todo mundo. Olha, eu particularmente não tinha conhecimento, né, da água que eu bebia, eu não tinha a noção do quanto ela estava ácida para o meu organismo. Isso não quer dizer que você agora nunca mais vai tomar água engarrafada. Não, gente, a ideia é a seguinte: o que você quer para a sua família e para a sua saúde? Então é uma opção, é uma escolha, como eu escolhi mudar a minha água definitivamente. E é disso que a gente iria falar agora, viu, Carlos? Ok. Veja bem, você citou uma fonte de captação de água que a maioria da população hoje utiliza no Brasil, que é a água engarrafada, né? Só que a água engarrafada ela tem alguns problemas. Então, assim, qual seria, Carlos, a água ideal, então, já que, né, nós estamos falando de água engarrafada e outras águas e tal. A água engarrafada, só para você ter uma ideia, a maioria das águas que se ingerem, principalmente aqui na região norte, ela não nasceu muitas vezes ali na cidade. Quando ela sai da mina, ela já vem engarrafada, ok? Uhum. E ela passa por um transporte. E você sabe que hoje o maior problema hoje da água engarrafada está no frasco d'água. Que é plástico. É plástico, é derivado de petróleo. Então o que acontece? A água hoje ela é transportada no galão de plástico. E ela não vem de avião, ou ela não vem num container fechado, ela vem no caminhão. E chega uma hora que é meio-dia e o sol está quente, bate no garrafão, e o garrafão libera uma substância altamente cancerígena chamada de xenoestrógeno, que é um falso hormônio. E ele bate no teu corpo e não sai mais, ele não é biodegradável, ele bateu, não sai mais. Então eu vou te cortar só um pouquinho aqui, Carlos. Vamos ver o que o Lair Ribeiro, médico, cardiologista e nutrólogo, diz a respeito disso. 60 a 70% do nosso corpo é água. A maioria das pessoas hoje faz uso de água engarrafada. Só que a água engarrafada, ela não nasceu aqui em Natal. Ela teve que vir de algum lugar. E ela já vem engarrafada. E ela não veio de avião. Ela veio de caminhão. E tinha uma hora durante a viagem que era meio-dia. E o sol estava quente. E bateu no garrafão. E o garrafão liberou uma coisa chamada xenoestrógeno. Que não é biodegradável. Bateu no seu corpo, não sai mais. E ele funciona como se fosse estrógeno. Ele engorda e ele causa celulite. Eu tomo só água e engordo. De onde é que é a sua água? Aí eu compro uma água espetacular de Porto Alegre. Você acha que uma água de Porto Alegre para chegar a Natal, ela já chega doente, pô. Ela já chega estragada. Ela já está cheia de veneno. Esse é o problema da água engarrafada. Porque o que está acontecendo é o seguinte: primeiro, nós não sabemos o que fazer com as garrafas. É um problema sério para o universo. Porque uma garrafa pode ficar 100 anos até ela ser totalmente destruída. Ela tenta fazer o recycling dela. Muito bem, então... Impressionante, né? Impressionante. Você vê, esse é um dos grandes problemas também da água engarrafada. Então eu falei no programa anterior, que inclusive depois o telespectador pode acompanhar isso através do teu site, está sendo um sucesso. Para você pegar. Tá certo? Não esqueça de assistir a primeira matéria, para depois assistir essa lá no site também. Com certeza você vai ser o complemento, isso aqui é o complemento. Então a água, para ser ideal, para ser considerada uma água medicinal, ela tem que ter as 5 características. Aí nós temos a questão da tensão superficial da água. Tem água que você toma, ela só para você ter uma ideia, existe água que ela te desidrata. Ela é tão pesada, a tensão superficial dela é tão pesada, que ao invés de ela contribuir para a hidratação, ela puxa o que está lá. Que inclusive eu trouxe aqui 2 águas, eu trouxe uma água ionizada, uma água alcalina, que é a água ideal para o consumo, e eu tenho aqui uma água engarrafada, que eu vou fazer um teste para mostrar para o telespectador qual é a diferença entre a tensão superficial. Aí nós temos a questão também dos minerais. Você pega uma água engarrafada, por exemplo, ela não tem nada de magnésio, ou se tem é insignificante. Não tem cálcio nenhum, não tem potássio, ou seja, uma água pobre em minerais.
Por isso que a água, para ser boa, ela tem que ser rica em minerais, principalmente o magnésio. Só para você ter uma ideia, existe uma faculdade na Alemanha, Mirla, que a pessoa faz doutorado em magnésio. Olha só. Você vê o termo da importância. O magnésio não é possível a vida sem uma certa quantidade de magnésio no corpo. Está presente da unha dos pés ao fio do cabelo. São 450 funções documentadas no nosso organismo só sobre o magnésio. Você vê a importância do magnésio. E às vezes você vai tomar uma água engarrafada, não tem nada de magnésio. E quando tem é 0, alguma coisa. Entendeu? Então a água ela tem que ser rica em minerais. Como na região norte o nosso solo é pobre em minerais, logo todas as águas que são produzidas, que são extraídas, que são engarrafadas na região norte, elas são pobres em minerais. Então o que está sendo questionado aqui é que a questão da água, existem essas características que a tornam uma água medicinal, uma água de qualidade. E essas 5 características vitais para a sua água ter a qualidade ideal do consumo, para você ter mais saúde, que a gente está apresentando nesses programas para você. Então, quando a gente fala em Aqualive Prime, um produto da Aqualive, a gente está falando em mudança de vida, em vida mais saudável, em mais saúde para a sua família. Então, é um assunto pertinente a toda a sociedade, porque eu conheço várias pessoas que tomam água. Você também conhece? Pois é, então a gente tem que contribuir para que a sociedade seja mais saudável. Então tá aqui, olha, o senhor estava falando da água, das suas características, nós temos 2 águas distintas aqui, né? Isso, exatamente. Aqui eu tenho uma água engarrafada e aqui eu tenho uma água que passou pelo processador da Aqualive, que daqui a pouco nós vamos estar comentando sobre isso, né? Que é uma água, é a mesma água, só que passada por um processador, onde ela sofreu toda uma transformação. Aqui nós temos uma água pobre em minerais, uma água com a tensão superficial alta, uma água ácida, e aqui nós temos uma água que tem as 5 características necessárias para o nosso organismo. Vejam que é a mesma água, só que passada por um processador, tá certo? Agora as pessoas vão entender o que é a tensão superficial, não é isso? Isso, exatamente. Eu quero mostrar aqui, eu já mostrei sobre o pH no programa anterior, e eu quero fazer um teste aqui de tensão superficial. É a capacidade que a água tem de chegar rápido, de atingir rapidamente a célula, né? Nós sabemos que a água é que leva os nutrientes para o nosso organismo. Então, quanto melhor essa água, quanto mais baixa for a tensão superficial, mais rápido ela vai te nutrir e vai levar os nutrientes para todo o teu organismo. Então, nós vamos pegar aqui, isso aqui é um chá, né? Um sachêzinho aqui, e nós vamos abrir ele e deixar aqui do lado. Também vou pegar 2 sachês. É o mesmo É o mesmo, idêntico. você pode idêntico, você pode pegar isso na sua casa, pode ser um chá mate, pode ser um chá verde, qualquer chá que você queira então fazer na sua casa, né? Então nós vamos colocar aqui sobre a água, né? Uma água que não está passada pelo processador, que não tem as 5 características. Vamos ver o que acontece. E nós vamos colocar agora sobre essa água que já passada pelo elemento ionizador, ou seja, pelo processador. Aqui nós estamos medindo a tensão superficial da água, para ver as características dessas 2 águas aqui. Muito bem. Nós vamos aguardar aqui alguns segundos para ver o que acontece, né? A água ideal, ela tem que ser uma água com a tensão superficial baixa. Por quê, Mirla? Porque é aquilo que eu falei, existem água que desidrata. A tensão superficial dela é tão alta que ao invés de ela contribuir, ela puxa o que está lá. Então uma água ideal, uma das características, tá? É a tensão superficial baixa. Então a água, como eu falei, as características da água ela tem que ser bem clara, ela tem que ser pura, ela tem que ser alcalina, ela tem que ser uma água com característica antioxidante, ou seja, uma água com muito mais oxigênio do que hidrogênio, tá certo? Essa água ela tem que ser tensão superficial baixa e tem que ser rica em minerais. Principalmente o cálcio, magnésio e potássio, né? Então o que nós vamos ver aqui agora nesse momento, nós vamos comparar aqui, vamos botar um papel para fazer um contraste, né? E você começa a perceber que a água que tem a tensão superficial baixa começou a produzir o chá primeiramente do que uma água com a tensão superficial alta, ou seja, ela penetrou mais rapidamente, Mirla, né? Aí você está vendo aí o contraste, né? Então você observa que a água com a tensão superficial baixa, ela atinge rapidamente e retira, inclusive, das substâncias, os nutrientes. Uma pessoa, por exemplo, que ela toma shake, que ela toma produtos, né? Se ela começa a consumir os produtos que ela consome
juntamente com uma água com a tensão superficial baixa, o resultado é surpreendente. É verdade. Um resultado que levaria 60 dias, ela consegue em 30 dias, porque é uma água de qualidade, com a tensão superficial realmente baixa. Então isso faz toda uma diferença no organismo da pessoa, ok? Olha, você tem aí assistido às impressionantes provas que essa água perfeita oferece para a sua vida, para o seu organismo. Nós somos 70% de água, nós somos muito mais preocupados com o que comemos, nos preocupamos muito pouco com o que bebemos. Pra você ter uma ideia, estou aprendendo tanto sobre esse assunto, você precisa tomar 32 copos de água alcalina para você voltar o pH ideal do seu corpo, não é isso, Carlos? Exatamente. Depois que você toma um copo de refrigerante. Isso é muito sério. E a sociedade não abre mão de alguns prazeres. Mas e a saúde? Por isso eu queria agora falar de uma água que é perfeita, ideal para o consumo, com as 5 características fundamentais, vitais, para que você possa ingerir uma água de primeira qualidade, com os benefícios que o seu corpo precisa. É a Aqualive. Vamos falar de Aqualive? Então, o telespectador pode me perguntar, Carlos, água de poço eu não posso tomar. Você me falou que a água pré-tratada também, por causa das substâncias químicas, é imprópria. Você está me falando que a água engarrafada não tem todas as características necessárias para nutrir o meu corpo. Aí eu te pergunto, Carlos, então o que sobra para mim? É ou não é? A Aqualive, ela desenvolveu um processador. Agora o interessante é que você, através de... Qual é a água que você vai colocar nesse processador? É a água da torneira, a água pré-tratada, que hoje é a água mais barata que nós chamamos, né? A nível de tratamento, água pré-tratada. Então você vai pegar a água da torneira e você vai colocar sobre o aparelho. E ele vai processar essa água. Então ele vai fazer o trabalho químico, físico e bacteriológico da água. Ele vai fazer todo o trabalho de pureza, vai corrigir o pH dessa água, deixando ela alcalina, vai colocar nela propriedades antioxidantes, a tensão superficial vai ficar baixa e vai enriquecer essa água com minerais. Ou seja, o nosso processador, que é o Aqualive Prime, no caso, trabalha as 5 características da água, né? Então, no final, você tem uma água que é remédio. Então, veja bem, você vai pegar a água da torneira e vai colocar no processador. Agora, o interessante é o seguinte, o telespectador pode estar também me perguntando, tudo bem, eu vou ingerir essa água, né? E qual é a água que eu vou utilizar para cozinhar? A mesma água. Porque hoje a pessoa ela toma água engarrafada, mas cozinha com água pré-tratada, ou seja, uma água que está ali com seus agentes contaminantes também e substâncias químicas, ok? O nosso processador ele tem a capacidade de processar cerca de 60 litros de água por dia, o equivalente a 3 garrafões de água de 20 litros. Dá para você fazer escovação dentária, dá para você ingerir, você e toda a sua família, dá para você cozinhar com essa água, descongelar o frango que você estava contaminando o seu alimento. Agora vamos fechar a cortina aqui só um pouquinho. Atenção para as mulheres. Aqua Shower, gente, eu já tenho na minha casa e você pode tomar banho com água sem cloro, com uma água maravilhosa, mas abre a cortina de novo, pastor. Aqua Shower é um sucesso, né? Que hoje a maioria das pessoas, tem mulher, Mila, que troca de shampoo todos os meses e bota a culpa no shampoo. E o problema está na água com cloro, porque abre os folículos do cabelo e deixa aquele cabelo com a aparência de cabelo de pano. Muito bem, então veja só, o Aqualive Prime ele tem essa função de tratar as 5 características da água. Agora, o resultado é que é impressionante. Pessoas que têm constipação crônica, ressecamento intestinal, retenção de líquidos, gordura no fígado, colesterol, diabético, enfim. Rapaz, você não tem noção, essa água auxilia no tratamento, tá certo? É impressionante, pessoas pós-operatório, pessoas que vão entrar em processo cirúrgico. Por quê? Porque a imunidade é elevada. E aí evita até combate uma infecção hospitalar, porque a imunidade está alta. Enfim, pessoas que tomam remédio, pessoas que sofrem de dores de cabeça constante. Muitas vezes até porque o corpo está ácido. Começa a tomar da nossa água. Como 70% do nosso corpo é composto por água, quando você muda a tua água, tu muda 70% do teu corpo. É uma honra poder falar desse produto tão nobre, tão importante para as nossas vidas. Aqualive, tá aí, assista a matéria no site, tá aí a matéria da semana passada. Assista também esta matéria, né, no nosso site. Mande vir para os amigos, para a família e faça contato com os telefones que aparecem aí no seu vídeo. Acre e Rondônia, que tem Amazônia SA, tem Aqualive.